Queridos e queridas, como é que vocês estão? Belezinha? Bora para mais um videozinho e nesse vídeo aqui da playlist de Machine Learning eu vou falar um pouco sobre a diferença entre ciência de dados, entre engenharia de dados e análise de dados. Podemos considerar assim. A grosso modo, nós podemos resumir que um analista de dados, assim como o cientista de dados, eles obtêm dados pegos de qualquer canto e eles conseguem chegar a determinadas informações e eles conseguem, graças a essas informações, darem rumos ao negócio ao qual eles estão resolvendo determinados problemas do negócio em si. A diferença entre um analista de dados e um cientista de dados são as ferramentas às quais eles usam. Tá? A gente pode resumir a isso. Quando nós estamos tratando de um engenheiro de dados, nós estamos tratando dessa pessoa que ela vai trabalhar mais da infraestrutura da onde aqueles dados virão. Vou dar uma contextualizada um pouco maior, mas resumindo é isso. Quando nós estamos tratando de uma empresa ao qual, imaginemos uma empresa pequena, ok? Quando estou tratando de uma empresa pequena, ela tem, sei lá, milhares de transações ao dia, centenas, na casa de milhares, nem na dezena de milhares, estamos tratando na parte de milhares mesmo de informações. Essa empresa, ela não tem muitas fontes de dados, então ela não está vendendo, ela não tem um segmento lá na Índia, outro segmento na China, né? Pode ser até mesmo uma empresa internacional, mas ela não tem tantos segmentos diferentes de informação. Essas informações elas chegam até essa empresa, onde essa empresa está com as suas bases de dados localizadas, né? Então não tem muitas coisas diferentes as quais você tem que analisar, então eu estou tratando de uma empresa pequena. Então, essa pessoa ou essas pessoas aos quais vão estar trabalhando com essas informações, com esses dados para poder transformar em informação, elas talvez tenham vários braços nos quais elas vão, por exemplo, trabalhar na parte da onde vai estar armazenadas essas informações, serão elas que vão tratar essas informações de alguma determinada forma. Então, nós estamos tratando, por exemplo, de ela que vai fazer todo o tratamento, ela que vai pegar e transformar num gráfico, ela que vai pegar e transformar num relatório, é essa pessoa, esse conjunto de pessoas que vão transformar em informações e que vão ajudar no segmento, na segmentação no fluxo, vamos chamar assim, que eu acho que é o nome melhor, no fluxo do negócio. Então são elas que vão ajudar a rinite é meio tenso, meu nariz coça pra cacete. Elas que vão ajudar nessa parte de informação e no fluxo da empresa. Bom, fluxo da empresa, eu digo no fluxo de informações, aos quais, com essas informações, as pessoas que tomam conta da empresa ou que fazem o rumo da empresa seguir para determinado canto, irão fazer a partir dessas informações. Tá? Nesse ramo, nesse pedaço, nesse mundo ao qual nós estamos trabalhando no exemplo, os três mundos, que é o engenheiro de dados, o cientista de dados e o analista de dados, que o cientista de dados também não deixa de ser um analista de dados, né? Essas três cadeiras pode ser que esteja nesse pequeno segmento de analistas, de pessoas que estão trabalhando com isso. Porque nós não temos uma infraestrutura tão grande, nós não perdemos tanto tempo. Quando eu digo imaginemos essa empresa, tá? Essas pessoas não vão perder tanto tempo simplesmente tratando essas informações, essas pessoas também não vão perder tanto tempo para poder transformar esses dados, em informações, ok? Então, esse segmento não divide tanto. Mas a partir do momento que nós estamos tratando de empresas aos quais o fluxo de dados é muito grande, aos quais você precisa de uma infraestrutura ou de pessoas especializadas para poder pegar essas informações, guardar no banco de dados, guardar em algum determinado lugar e poder transformar esses dados de uma forma mais palatável, uma forma ao qual esses dados podem ser pegos de uma forma muito mais rápida, né, ou de uma forma pelo menos mais fácil de se obter, aí nós estamos tratando do mundo do cientista de dados, não, perdão, do engenheiro de dados. Porque o engenheiro de dados, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar essas várias informações, esses vários dados, perdão. Eles vão pegar vários dados que vêm de várias bases de dados, né? E eles vão conseguir tratar de uma forma ao qual o cientista, os analistas de dados, vão poder consumir de uma forma melhor.
Então, o cientista de dados não, o engenheiro de dados, ele está muito mais focado na parte estrutural desses dados, informação não, desses dados. Então, vai ser o cara que vai trabalhar com Apache, cara ou a moça, ok? Que vai trabalhar com Apache, que vai trabalhar, que vai pegar esses dados e transformar, por exemplo, vai pegar uma informação que está numa data e vai colocar no padrão UTC, né? Droga, meu nariz. E vai colocar num padrão UTC, ok? Então é ele que vai, vamos dizer assim, usar o tempo dele para poder estruturar essas informações. Agora, quando nós estamos tratando de um cientista de dados ou de um analista de dados, é o que vai pegar essas informações, vai pegar esses dados e eles vão transformar em informações. E qual que é a diferença de um dado para uma informação? O dado só diz que, sei lá, choveu ontem. Ok? E o que um analista vai fazer? Ele pode verificar, por exemplo, se ele for um analista de agronomia, por exemplo, ele pode verificar qual que é a quantidade pluvial que está acontecendo, né, o quanto de chuva que aconteceu num determinado período, se choveu mais ou se choveu menos a um período anterior ao qual ele esteja analisando, né, se teve mais chuva ou menos chuva. Ele pode passar essas informações para alguém que esteja plantando, se ele vai plantar alguma coisa, não sei dizer exatamente o que, né? Soja, feijão, seja lá o que for, e cada um dessas coisas que estão sendo plantadas, elas necessitam de um solo diferente, elas precisam de um clima diferente para poderem ser plantadas. Se chover muito, pode morrer pelo excesso de água, se chover pouco, pode morrer pela falta de água. Ok? Às vezes, você consegue, com essas informações, você consegue com esses dados criar informações, por exemplo, a mais famosa que você tem, né, que dizem que no Walmart, quando começou com isso, o pai ficou todo bravo porque de repente chegou para a filha, né, um anúncio falando se ela está falando, por exemplo, eu estou inventando coisa, tá só dando o exemplo assim bem por cima. Que chegou um anúncio de coisa de bebê, por exemplo, aí o pai ficou puto, minha filha não está grávida, nem nada do tipo, mas você tinha correlação entre buscas de um produto A com a pessoa que estava grávida, por exemplo. Né? Então, você pode chegar a essas informações. E qual que é a diferença? Agora, a partir do momento que a gente está tratando de dados para poder transformar em informação, nós estamos falando de pessoas aos quais elas têm conhecimento maior sobre o negócio, aos quais elas precisam resolver determinados problemas com essas informações. E aí nós estamos tratando dos analistas e estamos tratando dos cientistas de dados. Tá? Todo cientista de dados é um analista, mas nem todo analista é um cientista de dados. Por que eu estou falando disso? Sem dar juízo de valor, tá bom? Um analista de dados e um cientista de dados, eles diferem nas ferramentas que são usadas. Então, um analista de dados, por exemplo, ele não tem necessidade de poder saber técnicas de machine learning, por exemplo, redução de dimensionalidade, regressão e assim por diante. Existem analistas que sabem sobre regressão, por exemplo, se você estudar econometria básica, uma das primeiras coisas que você aprende é o conceito de regressão. Se você chegar um pouco mais para frente na questão estatística, você sabe sobre regressão, ok? É uma possibilidade de você usar, mas o ferramental de cada um deles, né, é um pouco diferente. Então, o cientista de dados ele vai utilizar de ferramentas e técnicas de machine learning para tentar chegar em uma determinada informação. Já um analista de dados ele pode utilizar de outras ferramentas que um cientista de dados também usa. O ferramental de gráficos, o ferramental de algumas técnicas, vamos dizer assim, mais simples, entre aspas, né, que é uma média, mediana, uma correlação, alguma coisa do tipo, para poder chegar em determinadas informações. Ok? Essa é a diferença mais básica entre um e outro. Entre esses três, para ser mais exatos. Tá bom? Para ser mais correto em uma informação do tipo. E eu não estou dando juízo de valor nenhum, tá? Só porque um analista não tem todo o ferramental de um cientista de dados, por exemplo, isso não quer dizer que ele seja menos ruim, né? Que ele seja pior do que um cientista de dados ou que o cientista de dados seja melhor. O importante, galera, e eu quero que fique muito claro para todo mundo, né? O importante é você resolver o problema ao qual te foi proposto. Se você vai ser um cientista de dados, se você vai ser um analista, se você vai ser um engenheiro, se você vai ser um pedreiro, se você for um domador de leões, se você for qualquer outra tranqueira. O importante é, se te darem um problema, é você resolver. Se você não resolve o problema que te foi proposto, tanto faz os títulos que você tem, tanto faz as coisas que você tem no currículo,
e afins. O importante é você resolver o problema, ok? Nessa playlist nós vamos trabalhar com Machine Learning, né? E aqui nessa playlist ela está mais para um analista e cientista de dados do que um engenheiro, tá bom? Eu não vou ficar tratando, pelo menos não por enquanto, né, sobre infraestrutura, sobre Apache e afins, tá? Eu vou tratar mais sobre as funções de Machine Learning e as suas aplicações, ok? Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham entendido, belezinha? É isso aí, beijos e até o próximo vídeo, galera!